Olá, quartos anos, tudo bem com vocês? Sou a professora Poliana e hoje temos mais uma aula de matemática. Vamos aprender um pouco mais de matemática? Então, aula passada, deixei um desafio com vocês que era exatamente identificar os ângulos apresentados nessas imagens. Antes de apresentar quais são os ângulos, vocês pesquisaram um pouquinho sobre o que é capoeira? E então, descobriram o que sobre capoeira? A capoeira, ela é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Capoeira é muito legal, tá certo? Quem tiver a oportunidade de conhecer um pouco mais, conhece, que vocês vão gostar. Então, nessa imagem temos aí dois capoeiristas, eles estão brigando ou dançando, enfim. E temos dois ângulos que eu quero que vocês digam quais são. O primeiro garoto, o primeiro capoeirista, ele está apresentando um ângulo. Que ângulo é esse? Ângulo agudo, pois ele é menor que 90 graus, ok? Então, a origem de A para B é exatamente menor que 90 graus, é um ângulo agudo. E o outro garoto? Olha só, ângulo raso, ele é igual a 180 graus, tá? Só revisando, falamos na aula passada sobre alguns ângulos, o agudo que é menor que 90, o reto que é igual a 90 graus, o raso que é igual a 180, o obtuso que é um ângulo maior que 90 e menor que 180, tá ok? Vamos lá, aula de hoje. Nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre divisão e reta numérica, tá? Preparem aí o caderno, que vocês vão precisar um pouquinho do caderno, e a gente vai falar bastante sobre divisão. E o que é divisão? Divisão é uma das operações fundamentais da matemática. Temos a adição, a subtração, a multiplicação e temos a divisão, tá? Existe na divisão duas ideias principais. A primeira é que é exatamente a de repartição equitativa, que é quantas partes. Vejam só o exemplo aí, onde o todo é dividido por grupo pré-estabelecido e revela-se quantos elementos ficarão em cada grupo. Temos como exemplo essa situação. Chaminézinho ganhou 12 lápis e resolveu dividir igualmente entre 13 amigos. Então, temos o grupo pré-estabelecido, que é exatamente a quantidade de amigos a quem ele vai dividir, são 3, e a quantidade do meu todo, que são exatamente 12 lápis. Então, vamos lá. Eu quero a ajuda de vocês, a gente vai dar um lápis a cada um desses amiguinhos do chaminézinho. Vamos, então? Eu vou dar um lápis ao primeiro, depois ao segundo e à garota, ok? Cada um com 3. Vamos continuar distribuindo cada lápis desse para cada amiguinho do chaminézinho, ok? Cada um está com 2. Continua. Olha, mais um, mais um, mais um. Então, temos mais 3 lápis para ser distribuídos. Olha, 4, 4 e 4. Vejam que cada amiguinho de chaminézinho ganhou 4 lápis, né? Cada um ganhou 4 lápis. Que divisão eu posso utilizar? 12, que é o meu total, é meu inteiro, dividido pelo número de grupos, que é exatamente o número de amigos do chaminézinho. 12 dividido por 3, que é 4, ok? Então, essa é a nossa primeira ideia de repartição equitativa. Vamos a mais um exemplo dessa? Vamos lá. Estamos no centenário de Paulo Freire, tá? Quem não conhece Paulo Freire, ele foi um pedagogo, educador, filósofo, tá?
e hoje estaria fazendo 100 anos. Então, toda a rede municipal do Paulista vai estar trabalhando a respeito de Paulo Freire. E é muito interessante que vocês conheçam um pouquinho da obra deles, tá certo? Quem tiver oportunidade, não deixa de lado, não. Então, eu adquiri alguns livros de Paulo Freire, são 9 livros. E tem uma estante a qual eu vou distribuir esses meus 9 livros em cada prateleira. Nessa minha estante temos quantas prateleiras? 3. Qual o meu total de livros? 9. Então vamos fazer essa divisão? Bora lá. Eu coloco o primeiro livro, que é a Pedagogia da Autonomia. Coloco um outro livro na outra prateleira, que é o Pedagogia do Oprimido. É uma das obras mais lidas do Paulo Freire. Mais um livro, coloco na minha terceira prateleira, que é a Pedagogia do Compromisso. Sem compromisso não tem educação. Vamos à próxima obra do Paulo. Pedagogia da Solidariedade. Olha só. Vamos a mais uma. A importância do ato de ler. Demais, como é bom ler, gente. A gente está falando sobre matemática, mas se você não conseguir compreender os enunciados de qualquer exercício matemático, você não vai conseguir executá-los, tá bom? Então, a importância de ler é fundamental. Vamos a mais uma obra. Temos aí a Pedagogia da Tolerância. Outra obra, Educação e Mudança. Pedagogia da Esperança. E mais uma obra que é Cartas à Guiné-Bissau. Então, olha só como distribuímos nossas obras de Paulo Freire, do mestre para Paulo Freire. 3 prateleiras, 9 livros ao todo. O que é que resultou? 9 dividido por 3 é igual a 3. Vejam que cada prateleira coube 3 livros, ok? Como é que eu posso conferir se isso está certo, professora? Lembram que já falamos sobre operações inversas? Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu posso também multiplicar 3 por 3, né? 3 vezes 3, que será igual a 9. Vejam que os números conferem e o resultado está correto. Vamos a mais um. Essa agora é a ideia de medida. Quantos cabem ou quantos grupos podemos formar, tá? Já falamos sobre a primeira ideia da divisão e agora esta é a segunda. Nesse caso, o todo é dividido em grupos, onde a quantidade de elementos é conhecida, ela já é conhecida, e precisamos descobrir quantos grupos podemos formar. Então, vamos lá. Na turma do 4º ano de Chaminézinho, havia 12 crianças e a professora formou grupos de 3 crianças, tá? Quantos grupos foram formados? Vejam que turma linda, pessoal, essa turma do Chaminézinho. Quanta riqueza de diversificado, bastante diversificado. Temos pessoas aí com deficiência visual, temos uma criança cega, com deficiência física, cadeirante, temos pessoas, agora tem um garotinho mesmo com vitiligo, temos magrinhos, gordinhos, branquinhos, pretinhos. Olha que riqueza tem a sala do Chaminézinho. Quanto mais diferença, mais possibilidades de a gente aprender um com o outro, tá? Então, vamos aceitar essas diferenças como algo positivo, porque, de fato, é positivo viver com o diferente. A gente aprende. Então, vamos lá. Nessa minha turma de 12 crianças, o que é que eu vou fazer? A professora dividiu em grupos de 3. Então, eu tenho o meu total e já sei quantos cada grupo tem que ter. Agora, quantos serão esses grupos? Eu pego o meu 12, que é o meu total, e divido por 3. Vejam só, eu posso formar um grupo com 3, um outro grupo com 3, mais um grupo e um outro grupo. Olha só, quantos grupos formamos?
4 grupos. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 menos 12 é 0. Certo? Essa foi nossa divisão. Vejam só que na matemática, às vezes a gente confunde um pouco, porque parece ser tão complicado, tão difícil, mas não é. Só alguns nomes que a gente tem que entender. O meu 12, que é o meu 3, é o divisor. O meu 4 é o quociente e o meu 12 é o dividendo. Às vezes vocês vão começar a ler livros que vai estar o dividendo, o divisor, o quociente. Não complica, tá? Descomplica isso. Matemática é legal, divisão é legal e vocês vão aprender sim. Então temos aí o dividendo, que é o 12, o 13, que é o divisor, o 4, que é o meu quociente, e a minha divisão exata, porque ela também pode não ser exata. Aí temos o 0, que é o resto. Vamos a mais um exemplo? 12 dividido por 3 igual a 4. Vamos lá. Uma das estratégias de aprender divisão é exatamente a utilização de uma reta numerada. Podemos encontrar o resultado de uma divisão fazendo subtrações sucessivas em uma reta numerada. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Quantas vezes o 3 cabe em 9? Temos aí uma reta numerada que tem de 0 a 10. Eu quero saber quanto que o 3 cabe em 9. Então, vejam que o meu 9 está destacado com a bolinha vermelha. O que é que eu faço? Uma subtração. 9 menos 3 vai ser igual a 6. Aí, tendo esse resultado, 6 menos 9, quanto é que 6 menos 9? Igual a 3. 3 menos 3, não é isso? Será igual a 0. Então, olha só, 9 menos 3, 6. 6 menos 3, 3. 3 menos 3, 0. Então, eu fiz a subtração e obtive quantos grupos aí? 1, 2 e 3. Então, quantas vezes 3 cabe em 9? 3 vezes. O mesmo que dizer que 9 dividido por 3 é igual a 3. Tá certo? Vamos a mais uma. Eu quero agora que vocês façam isso no caderno. Façam uma reta numerada de 0 a 20. E me digam, quantas vezes o 5 cabe em 20? O procedimento é o mesmo do anterior. Eu tenho 20, eu vou fazer a leitura da direita para a esquerda, contrário do que normalmente fazemos, que é da esquerda para a direita. E vamos lá. 20 menos 5. 20 menos 5 é 15. Pego o meu resultado e subtraio por mais 5. 15 menos 5 é 10. Mais uma vez, 10 menos 5 será 5. E 5 menos 5, 0. Olha só. Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4 grupos de 5. Eu tenho, então, 4, tá? Quantas vezes o 5 cabe em 20? 4 vezes. O mesmo que dividir 20 dividido por 5 vai ser igual a 4. Vamos à outra? Estão entendendo? Então, bora lá. Continua. Quantas vezes agora o 6 cabe em 12? Temos aí uma reta menorzinha, do 0 ao 14. Mas vamos começar a nossa leitura do 12. 12 menos 6, quanto? 6. Pego o meu resultado da subtração e subtraio novamente pelo 6. 6 menos 6 igual a 0. Quantas vezes o 6 cabe no 12? 1, 2. 2 vezes. Ou seja, 12 dividido por 6 é igual a 2. Ok? Então, para o nosso desafio, temos aí o seguinte: vamos exercitar a divisão no nosso dia a dia, né? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão observar o que é possível dividir dentro da casa de vocês. Por exemplo, eu tenho 2 lápis. Eu posso dividir esse meu lápis com um coleguinha? As aulas estão voltando. Eu posso, de repente, ter diversos brinquedos e dividir
esses brinquedos com outros coleguinhas, então faz uma simulação. O que é que eu tenho dentro de casa que eu posso estar dividindo e vou fazer essa divisão conforme que a gente falou na aula de hoje, tá certo? Só para finalizar, uma frase do mestre Paulo Freire que é a seguinte: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Então registra essa frase, porque a gente vai usar muito agora ao retorno das aulas. As aulas estão retornando em breve, então teremos novamente aquele convívio com pessoas diferentes, com pessoas muito interessantes que vão ensinar a gente, tá? E a gente também vai ensinar, porque existe essa troca de eu aprendo, eu ensino. Como eu mesmo, professor, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e vice-versa, tá certo? Então, espero todos vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.